Olá, eu sou a Natália Braga, esse é o meu canal. Eu acabei de tomar banho, tá? Isso aqui não é uma personagem. E pra quem não sabe, esse aqui é um espaço onde eu falo sobre estética, eu falo sobre todas as coisas. E se você chegou através da playlist de Consciência Negra, se você acaba de assistir o vídeo de Jonathan Dutra e chegou aqui, parabéns, porque hoje nós vamos falar sobre 5 invenções da população negra, 5 coisas de preto essenciais para nossa vida que estão aí para rolo e talvez você não saiba de onde veio. Nós vamos começar falando sobre as pirâmides. Elas vão ser uma referência para começar uma discussão aqui, porque tem a ver com a própria ideia que eu tive na hora de montar esse vídeo. Eu pensei nisso antes de sair aquela história toda de William Vac e veio muito a calhar. O que aconteceu foi que no Facebook eu vi uma postagem de um pessoal falando que nossa, que engraçado, né? Muitas estátuas do Egito Antigo não têm nariz. Tem o nariz destruído. Alguém foi lá, meteu a mão e estragou. Então, antes de entrar na discussão propriamente dita, agora a gente vai a um jogo. Eu vou dar 3 opções para vocês pensarem no porquê esses narizes foram destruídos ao longo da história. Vamos lá. Opção 1. Letra A. Os narizes foram destruídos porque Napoleão chegou e não gostou de ter visto? Letra B, será que os narizes foram destruídos porque, de acordo com a época, o nariz servia para mostrar o poder, o reconhecimento das verdadeiras autoridades? Porque não era todo mundo que virava estátua, né, gente? Será que foi por isso? E a terceira opção, será que é porque esses narizes são traços negroides inconfundíveis e aí fica difícil da gente dizer que o Egito é como a gente vê no cinema? Para refrescar a sua memória, aí estão algumas imagens sobre como a gente costuma ver o povo do Egito Antigo nas nossas produções audiovisuais ao longo da história. Até chegar à questão das pirâmides, antes eu quero falar sobre um verdadeiro intelectual negro chamado Cheikh Anta Diop. Esse homem ele provou cientificamente que o Egito Antigo é negro. Surpresa! Agora a gente vai pensar aqui em como é que ele conseguiu fazer isso. Antes de tudo, vale lembrar que Egito é o nome ocidental ali do território. Eles chamavam de Kemet, e a tradução de Kemet significa, olha só, terra dos homens pretos. E, gente, é cada vez mais difícil, então, pro povo do audiovisual, tá? O Diop foi um historiador e antropólogo de lá do Senegal. Ele nasceu no Senegal e aí ele se formou, né? Fez a graduação, mestrado, doutorado. Quando chegou no doutorado, ele resolveu, então, fazer esse estudo para poder comprovar que o Egito Antigo era negro. Pois ninguém quis fazer parte dessa banca do estudo dele. As pessoas se recusaram. Então ele, muito sagaz, pensou, vou publicar o meu estudo, eu vou fazer então um livro. Já que as pessoas não aceitam aqui, eu vou expor, né? Bem como a gente faz na internet hoje, só que mais estratégico. Para isso, anotem aí a receita de bolo, tá? Como você pode fazer na sua casa para provar. Ele usou citações de filósofos gregos. Essas citações descreviam fisicamente essas pessoas do Egito Antigo. Essa era a primeira base que ele tinha. A segunda base que ele usou foram os dados antropológicos, ou seja, pesquisando, ele viu que a cultura, na forma de modo de agir, de cultos religiosos e lazer e tal, todos esses traços antropológicos do Egito Antigo tinham muito mais a ver com as culturas africanas do que com as culturas europeias. E a terceira coisa que ele observou foi do próprio Senegal, da própria etnia dele. Eu não sei pronunciar, tá? Mas então vou chamar de Wolof, tá escrito aí pra vocês. Ele percebeu que a fonética do dialeto da etnia dele e a fonética do Egito Antigo eram muito próximas. Foi com essa bagagem que ele lançou esse livro e a galera não gostou. Mas aí depois que o livro foi lançado, aí as pessoas tiveram que engolir. Aí aconteceu a tese dele. E depois que essa tese passou, né, e teve todo a visibilidade, ele foi chamado para ser professor em uma universidade lá no Senegal. E lá
ele abriu, né, como eu falei, formação dele em física, ele abriu um laboratório de física nuclear para poder analisar com datação por carbono 14. Meninas, eu já estou na faculdade de jornalismo há certo tempo, né? Mas eu saí desse campo aí das biológicas, mas a grosso modo o que a datação por carbono 14 faz é identificar lá nas amostras onde é que está esse carbono e é possível saber a data das coisas, né? A idade das coisas. Aí ele fez isso e também fez testes da presença de melanina nesses fósseis também de lá do Egito Antigo. Aí, meninas, não teve como. Ficou cada dia mais difícil pro pessoal, né, desse racismo que o pessoal chama, né, esse racismo epistêmico, desse racismo aí envolvido nas teorias, de continuar sustentando a ideia de que o Egito Antigo não era negro. Aí agora sim a gente volta lá para a questão das pirâmides, né? Porque essas pirâmides do Egito Antigo é muito engraçado, né? As pessoas falam até que a pirâmide foi feita por ET, mas não dizem que foi feita por pessoas negras, né? Um esforço ali. O que acontece? E da mesma forma que existem várias informações, várias teorias misturadas sobre como as coisas se desenrolam naturalmente, tem muita criatividade na hora de dizer como as pirâmides foram feitas, de que elas são feitas, né? Então tem gente que fala que é feita de rocha calcária, e aí é por isso que elas brilham a sol. Tem gente que diz que é feita de areia molhada, de barro, e que aí para carregar as pedras. Dizem que essas rochas utilizadas para fazer as pirâmides, elas não são encontradas ali no entorno, né, da beira do rio Nilo, que é onde elas estão. Então tiveram que ser carregadas. Então tem gente que diz que uma espécie de trenó carregou tudo, mas ninguém explica como pedras de toneladas chegaram lá ao topo da pirâmide bonitinha, como a gente vê. Ninguém pode negar que o conhecimento de matemática e de arquitetura e de outras coisas mais envolvidos na criação dessas pirâmides são tremendos, amados, e são sim negros. E agora, a segunda invenção negra que nós temos para dizer é a própria medicina. E aí, novamente, a gente não sai do Egito Antigo, não. Porque foi lá onde aconteceram muitos testes, sim, de cirurgia. As pessoas eram muito, muito curiosas, muito cheias de inventividade. Elas abriam os corpos das pessoas para poder saber o que tinha dentro, tentavam fazer transplante, tentavam ser imortais, tentavam fazer várias coisas. E aí eu acho que esses vestígios medicinais foram encontrados no Egito Antigo antes de serem encontrados na Ásia, tá? Porque a ideia aqui é falar sobre as coisas não brancas, tá? Então vamos relembrar que na Ásia também rolou muito dessa. E até mesmo o processo de mumificar e de embalsamar, né, as pessoas, eu não sei se é assim que fala, também tem muita medicina envolvida. Se você chega aqui no Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, e vê as múmias, é incrível a tecnologia de conservação e como isso tá totalmente visível pra gente hoje em dia, né? Como é que o negócio era de antes de Cristo, gente? Como é que se mantém de uma forma tão perfeita, né? E também vale lembrar, amados, que medicina não é só o que acontece dentro do hospital. Medicina não é só o que você compra na farmácia. Então, sim, as pessoas negras, as pessoas africanas têm esse histórico de conhecimento da medicina, que o pessoal chama de medicina natural, medicina não convencional, né? Que é saber lidar com ervas, saber usar a natureza a favor da sua saúde, né? Porque a gente esquece que nós fazemos parte dessa natureza também. A terceira coisa pode ser um choque para alguns de vocês, mas o vegetarianismo, o veganismo, ele não começou com a Bela Gil. Ele não começou com outros youtubers, pessoal agora, né, da vida fitness, low carb, low não sei o que. Não, definitivamente não. As pessoas negras desenvolveram muito bem a agricultura e fósseis também de lá do Egito Antigo, fazendo a análise, foi percebido que eles, embora morassem na beira do rio Nilo, consomem muito menos peixe do que se imaginava, né? Ou seja, tem uma alimentação vegetariana que estava sendo muito forte, e esse conhecimento, essa manipulação da terra, desses alimentos ali,
dos processos desde produzir a comer, fazem com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, longevidade e, de certa forma, autoconhecimento. Porque a partir do momento em que você faz a sua alimentação de uma forma mais monitorada e entende quais comidas e o que elas fazem dentro de você, são outros 500. E aí eu não vou me aprofundar muito nessa questão do vegetarianismo e do veganismo, porque aqui mesmo no canal tá tendo, nesse Novembro Negro especial sobre autocuidado, tem um vídeo sobre alimentação que ainda vai sair com a Maria Chantal. Se já tiver saído, vocês estão vendo a referência passando aqui em cima. E aí a gente fala um pouco melhor sobre como a alimentação vegetariana, vegana, enfim, como a alimentação pode ser associada às pessoas negras. E agora tá calor, estamos cansados aqui, né? Momento de tirar a toalha, porque vamos falar de universidade, né? Eu, linda, maravilhosa, aluna de jornalismo, sinceramente, eu detesto a minha universidade, né? Muitos de nós conhecemos a universidade como um espaço racista, mas pasme você, a universidade é a primeira universidade do mundo. Adivinha de onde ela é? É da África, é do Marrocos. E a segunda universidade do mundo, de onde será que ela é? É do Egito. Então, olha, amados, surpresa. Não é isso, não é bem isso que o Google fala não, tá? O Google diz que a primeira universidade do mundo surgiu na Itália. E diz isso porque a primeira universidade que tinha, além de ser a primeira ocidental, é a primeira que tem essas características mais como a gente vive hoje e o próprio nome de universidade. Só que, em vez de ficar aqui na perseverança, falando pra vocês, né, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, eu decidi falar, na verdade, sobre como a dinâmica da educação, do conhecimento, funciona e sim, tem uma matriz bem legal africana. As universidades, elas surgiram muito com a ideia de meio teológica, né? É uma ideia de transmitir mesmo os conhecimentos teológicos. Mas aí se a gente volta, né? E aí você espertinho já pode estar aí começando a digitar. Ah não, mas as escolas gregas... Pera aí que a gente ainda vai chegar lá. A transmissão de saberes entre as pessoas negras tem muito a ver com a oralidade. Isso aconteceu muito. Não só com a oralidade, com a circularidade. Ou seja, essa universidade totalmente maçante que a gente vê hoje, né? Quer a pessoa seja negra ou não, ela parte por umas lógicas de hierarquia, uns negócios que não acontecem. Então não é o professor que é a pessoa suprema. Não, todos nós temos coisas a dizer, coisas a compartilhar. Inclusive, também é muito valorizado o conhecimento das pessoas mais velhas. Tá bom, meninas? Mas aí, você não respondeu. E a escola grega? Eu não vou dormir sem saber sobre a escola grega. Aí a gente parte para o nosso quinto exemplo, claro, a filosofia, né? Como assim? A filosofia foi inventada por pessoas negras e quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o George James. Esse homem super corajoso, ele resolveu falar que a filosofia grega maravilhosa, como a gente conhece hoje, né, com as tais escolas gregas, elas são um verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V dos saberes africanos, principalmente as coisas que estavam sendo criadas e discutidas no Egito Antigo, ou seja, tudo uma farsa, amados. É isso mesmo que ele quer dizer. Ele foi um historiador que nasceu na Guiana em 1983. E aí a graduação e o mestrado ele fez na Inglaterra. Mas na hora de fazer o doutorado foi em Colômbia, gente, nos Estados Unidos. E aí foi novamente... Parece que todo mundo gosta, né, de usar um momento do doutorado para dizer verdade. E ele resolveu colocar essa tese de que a filosofia é 100% negra na hora do doutorado. E aí o que as pessoas disseram? Não farei parte da sua banca, não vai ter banca nenhuma, você não vai se formar. E foi o que aconteceu, né? Ele ficou ali sem ter o que fazer, teve que adiar esse momento da formação dele e transformou a tese em um livro. E esse livro se chama O Legado Roubado. Mas o que ele fez foi, primeiro, ver como Heródoto fala sobre a Grécia e o Egito. Ele também diz que há evidências de que Pitágoras e Platão estiveram no Egito. E também fala de coisas tipo Demócrito, ele que falou sobre átomo. Ele diz que a própria palavra átomo é muito parecida com uma palavra egípcia chamada átom, que tem um significado, uma ideia muito próxima ao que o Demócrito quis dizer. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes sobre o conteúdo desse livro. Tem muita... daria
uma hora de vídeo, meus cabelos ficariam brancos, vocês ficariam nervosos, todo mundo aqui desesperado, porque é um verdadeiro sururu. As pessoas caíram em cima do livro dele, as pessoas falaram que não tinha evidência, não tinha embasamento, não tinha nada. Aí ele também respondia que o próprio modo que a gente aprende lá, os filósofos na escola, é uma cronologia convencional, porque não se sabe ao certo nem... Gente, não se sabe nem ao certo quando esses filósofos nasceram e morreram, sabe? É tudo misturado, é muito tumultuado. Então, em vez de falar sobre isso, eu quero focar em duas coisas, dois pontos que me chamaram muita atenção. A primeira coisa é como o circo pega fogo, e a segunda coisa é a própria história envolvida aí em como o George morreu. Mas vamos começar então sobre a questão mesmo dos brancos. Isso que o George fez é muito tenso, porque ele atacou a filosofia. O que a gente aprende sobre a filosofia, né? A filosofia é a disciplina que derivou todas as disciplinas, não é isso? Se não existisse a filosofia hoje, a gente não teria nada. A matriz do conhecimento, simplesmente. Ninguém vai ficar feliz quando a gente às vezes vem com um exemplo, né, que é um pouco mais, deveria ser um pouco mais tranquilo, que é quando a gente fala que o rock começou com uma mulher negra. Ninguém arreganha os dentes, como a minha mãe fala, né? Então, se você toca nessa qualidade de inventores, de autores das pessoas brancas, se você tira o mérito dessas pessoas, se você ainda desmente, você está meio que cutucando uma colmeia, né? Porque vai voltar tudo pra você. E aí que entra a questão da morte dele, né? O George morreu pouco tempo depois do lançamento desse livro. Teoricamente, não foi uma morte violenta, né? O que falam oficialmente sobre a morte dele é que ele ficou 21 dias internado em um hospital universitário de uma universidade negra, que as causas da morte dele podem ser ou um câncer gástrico, ou foi um aneurisma. É isso que se diz sobre a morte dele, né? Se você quer acreditar nisso ou não, a internet tá com material aí pra você ficar especulando sobre essa questão. Mas vale prestar atenção que ele morreu nos anos 50, nos Estados Unidos. E nessa época, nos Estados Unidos, tava o fim dos tempos, quando você é uma pessoa negra. Mas a liderança do FBI estava bem em cima das pessoas negras, né? Tanto que é o que veio a aniquilar os Panteras Negras, por exemplo. Tava começando a surgir aquele negócio lá dos direitos civis, tava no meio da Guerra Fria, tava tudo acontecendo ali no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então tem história, sim, de pessoas que morreram, que entram lá na certidão de óbito, não é exatamente o que aconteceu com essa pessoa, tá? Então se você quiser aí usar a tua hora vaga para investigar como foi que o George morreu, boa sorte, a internet também tem material para você se divertir. E eu gosto muito dessas histórias, de uma coisa meio conspiração. É comigo mesma. Eu sou estudante de jornalismo, né? Eu definitivamente não manjo dessas coisas e nem tenho como. Tudo que foi dito nesse vídeo vai absolutamente na contramão do que eu vi no meu ensino fundamental e médio, e também na universidade, e também do que tá no Google, sabe? Não é fácil de encontrar essas coisas. Então é óbvio que os conteúdos desse vídeo estão longe de ser a verdade absoluta. Não é pra ser, é pra ser uma coisa bem mais catarse mesmo, porque eu já tô toda aqui. Adorei as coisas que eu li, que eu tô falando. É um início, eu acho, pra vida. E esse início também não teria saído se eu não tivesse chegado nas pessoas certas pra começar a encontrar esse conteúdo. Tava difícil lá garimpar na internet, né? Então, muito obrigada, Lua Nascimento, ao Renato Gama, que me passaram essas referências, ao pessoal da Afrocentricidade Internacional daqui do Rio de Janeiro. Se vocês querem saber sobre pessoas, né, sobre personalidades e o que elas criaram, pessoas negras, eu acho que o melhor que vocês podem fazer é acessar o canal do PH Cortes, né, dos heróis negros brasileiros, e também a página do Facebook Tinha Que Ser Preto. Eu não tenho certeza se tem canal, mas eles também mostram exemplos aí mundiais de pessoas negras e as coisas que elas inventaram. Quem quer realmente se debruçar nessa questão toda, como eu disse, foquem na afrocentricidade, né? Agora que tá todo mundo com os nervos à flor da pele, compartilhem um vídeo, seja pelo choque que vocês tiveram, pela revolta, se vocês acham que tá tudo errado, se vocês acham que alguém tem que passar por esse mesmo baque, vocês compartilham isso, que é bem interessante. Tem que ter gente da afrocentricidade, tem que ter lá o egiptólogo do Museu Nacional, tem que ter gente da arquitetura, da medicina, enfim, essas pessoas precisam vir pra cá.
para esse canal, para gravar, para ter entrevista e prosseguir com esse assunto, sabe? Porque isso aqui foi só o começo. E vocês não deixem de ver o negocinho aqui, né? O box de descrição do vídeo, porque já deixei algumas referências, alguns links, né, da minha pesquisa nele, né? Se eu falei que eu pesquisei, tem que estar aí. E se vocês tiverem referências para passar, deixem aí nos comentários que eu vou adicionando aqui no canal ao longo do mês de novembro. Segue a série sobre autocuidado, como eu disse, vai sair o vídeo da Maria Chantal sobre a questão da alimentação. E se você quer continuar com a playlist sobre consciência negra, vem aí o próximo vídeo, o vídeo do canal Abacaxi Azul, que vai falar sobre relacionamentos.